Graça e paz, queridos. Primeiro vídeo do ano aqui no canal Teologia Sincera. Nós desejamos que você possa ter um ano abençoado e que nós, através dos nossos vídeos, possamos contribuir para que você possa crescer na graça e no conhecimento. Pegue sua Bíblia, estamos todos juntos no Teologia Sincera. Lembra daquela cena de quando se reproduz nos presépios o nascimento de Jesus? Geralmente colocam os pastores adorando ao menino Jesus, mas também colocam os 3 magos ou 3 reis, como são chamados, junto com os pastores quando Jesus ele nasce. Mas a grande questão é, será que os magos ou os reis visitaram Jesus exatamente junto com os pastores quando Jesus nasceu? E mais uma questão, será que de fato eram 3? A Bíblia diz que eram 3 magos ou 3 reis? Vamos descobrir isso agora. Pegue sua Bíblia, vem com a gente. O livro de Lucas, capítulo 2, Lucas ele vai nos contar acerca dos fatos que aconteceram antes e durante o nascimento de Jesus. Lucas ele vai dizer que José e Maria não encontravam estalagens em Belém para que eles pudessem repousar. Então, Maria, ela sente as dores de parto e dá à luz ao menino. E no texto aparece uma palavra muito interessante. Aparece que o menino ele foi posto para dormir em uma manjedoura. Manjedoura é uma espécie de um coxo, aonde o animal se alimentava, aonde é colocado comida para que o animal pudesse se alimentar. A ideia, a palavra manjedoura no texto, nos abre a ideia de que Jesus provavelmente ele nasceu em um estábulo. O que seria um estábulo? Naquela época era muito comum, naquelas paredes de pedra, eles esculpiam cavernas naquelas paredes de pedra, e para que os animais pudessem ficar protegidos. Então, quando a palavra manjedoura aparece no texto de Lucas, capítulo 2, nos abre a ideia de que provavelmente Jesus teria nascido em uma destas cavernas, onde os pastores protegiam os seus animais. Então, diferente dos cartões de Natal que nós vemos por aí, o ambiente limpo, cheiroso, um ambiente bonito, não é de fato o ambiente que a Bíblia parece nos dizer que Jesus nasceu. Se Jesus de fato ele nasceu em um estábulo, em uma dessas cavernas, o ambiente era escuro, o ambiente era mal cheiroso e não tinha nada de bonito. Pelo contrário, era muito simples. Lucas ele vai dizer que os anjos aparecem aos pastores, que um exército de anjos aparecem louvando a Deus pelo nascimento do menino e dizem aos pastores. Os pastores decidem ir até Belém e encontram o menino na manjedoura e então adoram o menino. A questão é que Mateus ele vai dizer no mesmo capítulo 2 que os magos eles visitaram Jesus. Aí a gente faz um paralelo entre o que Lucas está dizendo no capítulo 2 sobre a visita dos pastores no estábulo e adoraram o menino que estava sobre a manjedoura. A gente faz esse paralelo com Mateus capítulo 2, que nos conta que os magos visitaram o menino porque viram uma estrela, que era uma profecia do Antigo Testamento. Então, quando Jesus nasceu, quando é reproduzido isso, é normal colocarem os pastores junto com os magos, porque Mateus está contando a história acerca do nascimento do menino e ele faz menção dos magos que o visitaram. E Lucas também está contando o nascimento do menino e ele faz menção dos pastores que visitaram Jesus. Só que a grande questão é que Lucas, quando ele está contando acerca da visita dos pastores, ele não faz menção nenhuma dos magos. E Mateus, quando ele está contando acerca dos magos que visitaram Jesus, não faz menção nenhuma dos pastores. Por quê?
porque de fato foram ocasiões diferentes. Os magos ou os reis não visitaram Jesus exatamente quando ele nasceu no estábulo, como fez os pastores. Vamos entender isso aqui. Por que esses homens eram chamados de magos? Não é porque eles tinham algum tipo de feitiçaria, não tem nada a ver com isso. Esse nome de magos era um título que os babilônicos davam para pessoas estudiosas, pessoas que eram sábias, correto? Então a Bíblia nos diz no livro de Mateus, capítulo 2, versículo de número 1, eu vou fazer a leitura aqui, você, pelo áudio, você acompanhe comigo. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então perceba, a Bíblia está dizendo aqui que por ocasião do nascimento do menino, os magos vieram do Oriente. Então eles viajaram, provavelmente, de uma região próxima da antiga Babilônia, correto? Então a viagem que eles fizeram era uma viagem longa. Eles viajaram muitos quilômetros para chegar em Jerusalém, porque eles viram a estrela. Que estrela é essa? A estrela que nós encontramos a profecia dizendo no livro de Números, capítulo 24, verso de número 17, se não me falha a memória. Isso, Números 24, 17. É uma profecia dita por Balaão acerca da estrela que viria de Jacó. Como esses homens sabiam acerca da estrela? Existem três hipóteses. Provavelmente eles poderiam ser judeus que ficaram na Babilônia após o exílio e então conheciam as profecias do Antigo Testamento. A segunda coisa que é possível para que se entender como eles sabiam acerca da profecia é que eles estudavam manuscritos do mundo todo. E por ocasião do exílio que aconteceu centenas de anos antes, eles de alguma forma tiveram acesso ao Antigo Testamento. E por isso eles tiveram acesso à profecia acerca da estrela. A última questão que possa ser possível para responder como eles sabiam acerca dessa profecia é que Deus havia de forma direta a eles dado uma mensagem especial. Então por isso eles sabiam da profecia de que quando nascesse essa estrela, o rei estava nascendo. E por isso eles acompanharam as estrelas e chegaram até Jerusalém. Fato é que eles chegam até Herodes, conversam com o rei acerca da estrela, acerca do rei que havia nascido, e eles visitam Jesus. Só que no livro de Mateus, capítulo de número 2, versículo de número 11, diz que quando eles visitam Jesus, o versículo diz assim, ó: e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhes ofertaram dádivas como ouro, incenso e mirra. O texto está dizendo aqui que quando eles acharam o menino, eles entraram na casa. É o que o texto está dizendo. Então, isso dá uma grande diferença com o que Lucas está dizendo no capítulo 2. Porque Lucas está narrando um fato de que Jesus provavelmente ele estava em um estábulo. Porque eles encontraram o menino deitado em uma manjedoura. Correto? E os pastores vieram e adoraram o menino. Já os magos, quando encontram Jesus, a Bíblia diz que Jesus está em casa. Então, provavelmente, é muito possível que José e Maria estavam alugando uma casa e pelo fato da viagem dos magos ser tão longa, Jesus ele teria provavelmente
de 1 a 2 anos de idade, correto? Ou de 6 meses a 2 anos de idade. Pelo fato de que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Então não faria sentido, se os magos tivessem encontrado Jesus logo no seu nascimento, não faria sentido Herodes mandar matar crianças de 2 anos de idade. Então, a grande questão é esta. A Bíblia diz que quando os magos encontraram Jesus, Mateus capítulo 2, verso 11, eles entraram na casa. Jesus já estava em uma casa com os seus pais. Em contrapartida, Lucas nos diz que os magos, os pastores, encontraram Jesus na manjedoura, logo no seu nascimento. Então, quando reproduzimos presépios, quando a igreja reproduz a cena do nascimento de Jesus, os magos ou os reis não podem estar exatamente com os pastores no nascimento de Jesus. Não podem. A Bíblia não diz isso. O que a Bíblia nos deixa claro é que quando os magos visitaram Jesus, Jesus já teria mais de 1 ano de idade, provavelmente. E a Bíblia também não diz que eram 3 magos ou 3 reis. A Bíblia não fala isso. A Bíblia usa o plural. Eram os magos. Mas por que então pensam-se ser 3? Por causa dos presentes que é dado a Jesus. Eles dão ouro, eles dão incenso e eles dão mirra. Por conta de ser 3 presentes dados a Jesus, cria-se a ideia então de que poderiam ser 3 magos. Cada um deu um presente. Mas a Bíblia não diz que eram 3 magos, ok? A Bíblia diz apenas no plural, que eram os magos, eram mais de 1, mas não dá para saber se eram 3. Então, o fato é exatamente este. Os magos que visitaram Jesus não foram junto com os pastores. Os presépios, quando reproduzimos a cena do nascimento de Jesus, os magos, que talvez não eram 3, possa ser, mas talvez não, a Bíblia não diz exatamente 3, os magos não estavam junto com os pastores quando Jesus nasceu, exatamente no nascimento de Jesus. Deixa eu fazer um pensamento aqui com vocês. Sabe qual é a grande diferença dos magos que visitaram Jesus para muitas das pessoas de hoje, para muitos dos cristãos de hoje? A diferença é esta. Os magos vieram encontrar Jesus. Quando encontraram, adoraram a Jesus e eles deram presente a Jesus. Só que hoje, o que muitas pessoas esperam é que Deus os procure, que Deus explique quem Ele é, que Deus prove acerca de si mesmo e que Deus lhe dê presentes. Então, olha como existe um contraste muito grande aqui. Os magos procuram Jesus, eles adoram Jesus e eles dão presente a Jesus. Hoje as pessoas querem que Jesus as procure, que Jesus explique sobre si, que Jesus prove acerca dele e que Jesus dê presente para eles. É exatamente o oposto. Mas se você é um sábio, como estes homens eram, porque mago era um nome dado às pessoas que eram sábias. Se você é um sábio, você vai procurar a Jesus neste ano, você vai adorar a Jesus e você vai entregar a Jesus presentes. Você vai entregar a Jesus a sua adoração, a sua vida, a sua santidade. Queridos, este é o vídeo de hoje, o primeiro vídeo do canal, que nós possamos seguir em frente a partir de hoje, que este ano possa ser um ano abençoado, que nós possamos ter muitos vídeos. Então que você possa comentar aqui embaixo, deixe a sugestão para novos vídeos e que você possa estudar juntamente conosco. Eu sou Rafael Freitas e você está no Teologia Sincera. Deus os abençoe.